Bom, vamos ao debate. Como faremos? Vamos ter uma ordem de solicitação. Rodrigo, dá para você anotar os nomes das pessoas? Quem pode organizar isso para nós? Você. Quem puder levantar, ele leva o microfone para vocês. Nós temos que ter também uma ordem cronológica. Quem vai pedir primeiro? Quem quer perguntar? Seu nome, por favor? Filho. Só um minutinho, vou anotar o nome de todo mundo, tá bem? Depois o William, quem quer perguntar? Rafael. O senhor lá no fundo, desculpe. Giovanni, desculpe, não vi que era você, Giovanni. Está me excluindo aí, perdão. Tem mais? Asfal. Quem? Não, ele é nosso, não foi coordenar o debate. Gilberto, Biofini, seu nome? Luiz Carlos. Bem, vamos dar início assim, se depois sobrar mais tempo nós prosseguimos com o debate, que às vezes o próprio debate provoca novas perguntas, tá bem? Então damos aí um tempo. Quantos minutos vocês querem para perguntar? Querem estabelecer prazo ou não? Senão a pessoa depois fica muito tempo aqui. Vamos deixar a ordem de 2, 3 minutos, tá bem? Da pessoa perguntar e uma pergunta por vez. Então vamos começar. Quem quer o primeiro? Filho, por favor. Sabe quem deve saber? Pode. Se quiser vir já para a fila para perguntar, pode ver. Não, lá na frente. Boa noite a todos. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer alguns considerandos e depois fazer as perguntas. Então, eu queria, primeiro considerando é que havia e há um estudo da Prefeitura feito há 2 anos atrás, mostrando que Campinas não precisa expandir a sua área urbana pelos próximos 60 anos, nesse ritmo de crescimento. Estudo feito pela própria Prefeitura. Essa expansão da macrozona vai contra o próprio conceito de plano diretor, considerando isso, porque o plano diretor tem esse conceito de DOTS, então, eu diria assim, crescimento ordenado através do transporte. Ótimo. Então, vamos fazer uma cidade compacta. Como fazer uma cidade compacta se vai expandir a zona urbana? Isso não é cidade compacta, é o contrário da cidade compacta. Então, vai contra o próprio plano diretor, essa macrozona de desenvolvimento ordenado. Bem, considerando também que a população votou maciçamente contra a expansão da área urbana, maciçamente. Não dá nem para comparar. Isso está no site da Prefeitura. Então, é um desrespeito à população. Considerando também que não se proíbe jamais que o agricultor ou os donos de terra queiram vender suas terras. A questão não é essa. A questão é que para um agricultor numa zona rural vender as suas terras, ele precisa vender pelo mínimo módulo rural. Mínimo módulo atualmente são 2 hectares. Por que isso? Porque a terra tem uma função social de produzir alimento, comida, trabalho. E ele vendendo 2 hectares, ele vai vender para o próximo agricultor, para o futuro. Então, o agricultor que queira vender 100 hectares, ele pode vender 50 lotes. E vai passar para 50 agricultores. E não para a zona urbana, não é? Então, fica na agricultura a terra agrícola. E ainda, considerando que... A pergunta, por favor. A pergunta. Aqui, considerando... A pergunta é a seguinte: será que essa macrozona
de desenvolvimento, que vem embrulhado em palavras bonitas de desenvolvimento, não é? Isso não vai causar estragos irretornáveis para a cidade, estragos enormes, os estragos do tipo Teatro Carlos Gomes. Era um desenvolvimento. Cadê o teatro? É um bem que foi perdido. Uma outra coisa, será que não vai causar coisas que também não se pode voltar mais? Uma praça maravilhosa. Agora temos um viaduto Cury. Aquilo era uma praça lindíssima. Quem é mais antigo se lembra. Mas então, em palavras bonitas, a gente causa um estrago na cidade que nunca mais volta. Nunca mais volta. Mas será que nós não estamos comprometendo com essa lei as futuras gerações, tirando possibilidades das futuras gerações? Essa é a pergunta. Vou fazer 5 perguntas para nós respondermos, ou vocês querem que eu responda a cada um? Sim, então vamos lá. Boa noite. Minha dúvida é o seguinte: não ficou claro para mim se, mediante a autuada onerosa, é permitido submeter um projeto diferente do sobrezoneamento apresentado. Eu não vou lhe responder. Ele perguntou se pode fazer projetos alternativos que não seja exatamente a proposta do sobrezoneamento. Certo? Com autor venenoso. Bom. Quem que é o próximo? Rafael. Giovanni, então. Já está aqui, doutor Giovanni. Boa noite, eu sou Giovanni, presidente do Convema. De sexta-feira, quando se anunciou essa audiência, até hoje, muita coisa se falou, inclusive nas redes sociais, que alguma coisa desse regramento que foi mostrado aqui hoje, talvez extrapolasse o território da macrozona de desenvolvimento ordenado para abranger talvez alguma outra área fora desse macrozoneamento. Eu só queria confirmar se isso é verdade ou então deixar claro que só se refere a macrozonas de desenvolvimento ordenado. Pascoal. Boa noite a todos. Eu sou conselheiro eleito agora. Uma parte foi o enterro coletivo, né, daqueles que não defendem ideias, não tem projeto de nada, né? E foi eleito agora para mais dois anos de trabalho aqui junto com vocês, né? Temos projeto lá e a gente gostaria de saber, vocês estão aqui com o projeto para entregar na mão, já entreguei para o Vandão, o outro. E a gente tem que entregar projeto para aqueles que mandam. Não adianta entregar para a picareta até chegar na mão dos que mandam, a coisa some tudo, né? Eu queria saber se essa outorga onerosa a gente poderia aplicar no entorno dela, que daí a população consegue controlar a entrada e a saída do dinheiro, né? Porque eu falei aquele sonho que eu tive, que tinha alguém pegando uma mala de dinheiro aqui também, era verdadeiro. Só que o cidadão não foi reeleito. E não vai ser. Porque a população já está de olho, está divulgando em todos os meios de comunicação. O dinheiro tem, porque estão nas malas por aí no Brasil inteiro, né? Que vocês vejam. O que eu queria saber é se a gente poderia ter um controle maior do dinheiro que entra nessa outorga onerosa e ser aplicado nos projetos das comunidades. Porque se tiver um X de dinheiro, por exemplo, 5 milhões que entrou, não é? 5 milhões que entrou, ele foi aplicado na comunidade, o cidadão está de olho. Lá, nós fizemos o nosso bairro lá, não tem um barraco de favela. Há 26 anos começamos, só que nós tínhamos uma lei só única. Ninguém constrói menos de 55 metros, ninguém construiu.
Está lá, se vocês quiserem ver, o Parque Via Norte chama. E lá nós queremos escola técnica, hospital universitário, para entregar o projeto aqui, hospital universitário para formar médico brasileiro. A gente não precisa trazer médico de fora aqui para o Brasil. Um cidadão consultou um menino lá, até um funcionário meu, ele receitou virose. Virose até eu receito. Só que ele tinha pedra no rim, senhores. Aí teve que ir lá em Hortolândia, foi lá, consultou de novo, o médico falou, a receita está errada. Nós estamos num país com receita errada, gente. 2 leis acertam esse país. Teto máximo de 10 mil reais, corta a mordomia de todo mundo. Os urubu que estão voando lá em cima vão ter que descer. Tá? Tem que descer aqui e devolver o dinheiro que é nosso. E dinheiro tem, porque estavam nas malas. Estão nas malas por aí espalhadas para o país inteiro. Mas qual? Pergunta para você. Então, eu gostaria de saber, a pergunta é a seguinte, a gente pode controlar essa otorgonerosa nas comunidades, tá bom? Obrigado. Gilberto Delfino. Tá bom. Boa noite a todos. A minha pergunta é bem sucinta, não vou fazer proselitismo. Nessa otorgonerosa, eu não sei se eu ouvi bem e tal, mas seria em cima da gleba toda. Certo? Isso provavelmente vai onerar muito o empreendimento. Não seria viável, um estudo, sei lá, fazer na área utilizável? Por exemplo, tem glebas que tem grande parte de vegetação, tem APPs e tal. Então seria mais na área utilizável. Só isso. Muito obrigado. Luiz Carlos, completa 6. Aí a gente faz a resposta dos 6. Tá bom? Já passo o senhor, tá bem? Tá bom. Tá bom. Alexandre também, né? Alexandre quer falar? Boa noite. Eu gostaria de fazer referência à unidade territorial Campo Grande. No mapa não ficou muito claro se seria o braço à esquerda e se lá seria uma área de preservação ambiental e, portanto, estaria impedido qualquer... não seria permitida qualquer alteração de uso. É a APA do Campo Grande, deixa eu estar falando? Se tiver o mapa, por favor. Não sei se é possível. Nós apresentamos para o senhor na resposta, tá bem? Pode ser? E também outro ponto interessante, é lei complementar. A outra é lei complementar por que motivo? E ela está regulamentando o plano diretor. As duas regulamentam o plano diretor. Então, mas é com base, porque a lei complementar exige um quórum privilegiado, né? Sim, por ser lei complementar é em razão de tratar do território urbano. E a nossa lei orgânica fala que a lei do território urbano deve ser por lei complementar. A própria lei orgânica. E ela é complementar, a lei orgânica? Sim. Tá bom. Não foi... Tá bom. Eu falo depois que você... Não, as perguntas pode ser, se eu Bom, eu vou fazer algumas respostas para o secretário e vou pedir para os técnicos diretores aqui que complementem também. Aí, obrigado novamente pelo comparecimento, ele participou muitas vezes aqui do desenvolvimento ordenado, de todo o dilema que foi para que chegássemos à conclusão da adoção no desenvolvimento ordenado. Né? Só queria deixar claro que o seu pensamento estatístico não é o que a prefeitura, né, obteve, na verdade, em grande massa de pessoas, né, ruralistas que estiveram aqui, muito pelo contrário, apoiando a visão do desenvolvimento ordenado. Né. Também deixando claro que isso não é devassar, muito pelo contrário, vocês estão vendo o cuidado com que está se fazendo essa legislação já existente no país. Né. O que o município fez foi adotar uma legislação já pertinente e obrigatória em 2012.
O que estava o município fora de regramento com relação ao perímetro urbano. O que nós estamos fazendo é regrando pelo aquilo que a lei federal estipula, né, que é o desenvolvimento ordenado com regras pré-estabelecidas. Portanto, não é um desregramento, ao contrário. É um regramento muito forte. Ninguém vai mais crescer perímetro urbano aqui na razão de 70-30, coisa que pouco se apurava. Hoje não tem isso, mas não há razão 70-30. É a vocação, é o desejo, é o pré-estabelecimento de regra no jogo, é o pagamento de outorga, né, e estudo técnico das secretarias pertinentes para permitir ou não o aumento do perímetro urbano. Né? Então, essa lei permite, ela é reguladora disso, ela é autorizativa, né? A legislação está autorizando que se mexa no perímetro urbano, se for desejo daquele urbanista, transformar a área dele mediante um regramento pré-estabelecido. Então, o que nós estamos fazendo é apresentando a vocês o pré-estabelecimento. Tá? Com relação à apresentação dos projetos alternativos, é lógico que nós deixamos claro que as nossas manchas são orientativas, pode sofrer alguma modificação, mas é lógico que eu não vou pegar uma zona ali que está estritamente residencial, orientada para uma visão residencial, e você querer impor ali, por exemplo, uma situação adversa como industrial, atividade econômica de altíssima potência em termos de comunidade. Né? Mais pequenos acertos são previstos, inclusive o texto fala disso. Né? Com relação ao outorga, também o doutor Eduardo deixou claro, e o texto prevê prioritariamente a utilização da outorga no entorno do empreendimento. Né? Prioritariamente, porque eu posso ter um desenvolvimento que talvez não necessite de tudo isso, mesmo porque o empreendimento pode provocar um estudo de impacto de vizinhança que já alimente a situação do município. Vocês viram no território toda a situação, de onde estão as escolas, onde estão sendo saúde, onde estão, né, as entidades socioesportivas culturais que atendem a municipalidade. Então, provavelmente, nós temos áreas mais frágeis nessa necessidade e áreas com mais, vamos dizer, atendimento. Então, pode ser que não necessariamente o fundo vai ser utilizado única e exclusivamente no entorno. Inclusive, ele não é relacionado para ser utilizado no empreendimento. As obrigações do empreendimento são aquelas estabelecidas na lei federal e aquelas que, eventualmente, o estudo de impacto de vizinhança no empreendimento impõe. Agora, se vocês observarem, com relação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele já foi criado dentro do plano diretor. E ali é clara a participação popular e é clara a obrigação de se dar satisfação à população para onde vai esse recurso. Né? Nós chegamos a propor, inclusive, a participação do Ministério Público dentro da utilização do recurso. Então, não é um caixa único em absoluto, é só vocês se aterem à formação dele, a instituição dele no plano diretor, está lá com a evidência de como é a funcionalidade do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Doutor Giovanni, obrigado pela pergunta. É lógico que nós estamos tratando única e exclusivamente do território rural. Né? Isso. Então, a macrozona de desenvolvimento ordenado fazia parte do macrozonamento do plano diretor como todo. O que não se tinha, até hoje, na cidade de Campinas, um zoneamento ou uma definição de território como um todo. Hoje, todo o território está sendo regrado. O território urbano, o território rural que venha ou gostaria de ser, que se consolidaria no futuro do desenvolvimento ordenado como urbano, e a área de APA, que nós nem tocamos nesse assunto, porque ele está delegado à Secretaria do Verde, por se tratar um plano de manejo, que é da autonomia da Secretaria do Verde. Né? Com relação à APA do Campo Grande, respondendo ao senhor Luiz Carlos, ali é uma APA mesmo. Né? No governo do Hélio, em 2011, definiu-se ali uma área como APA de 11 milhões e meio, se não for a memória. Ela está totalmente invadida, nós temos ciência disso. Então, é um dos pontos, inclusive, que realça a adoção do desenvolvimento ordenado. Né? Não ocupar ou ser verde não significa estar protegido. Né? E a APA do Campo Grande é um grande exemplo de deixar de ocupar ou não regrar, ou não estabelecer atividades urbanas de meio rural, ou não estabelecer atividades urbanas, mesmo que de baixíssimo impacto na área de APA, é prejudicial para o território. Né? Depois, aqui a vocês, nós cobramos uma série de regramentos, né? E depois regularizamos áreas invadidas. Né? Um país realmente na contramão da história. Se nós estamos querendo aqui criar uma legislação em conjunto com vocês, para que não haja o quê? Reintegração de posse amanhã, né? Regularização de área fundiária, regularização de áreas verdes invadidas,
desocupação ou invasão de leitos hídricos inadvertidamente. Então, essa é a função mesmo desse regramento, é para que não aconteça mais, se Deus quiser, com a ajuda de vocês, com a legislação forte, com regra posta e objetiva, a proibição de ter essa, vamos dizer assim, essa precariedade do perímetro da área pública ou da área privada em Campinas seja novamente precariedade. Obrigado. Do Gilberto Pelquini. Gilberto, é o seguinte, na verdade a conclusão que você chega, tanto faz ficar na área bruta ou na área livre, né? Vamos dizer assim, se for para ser extorsivo, tanto faz, eu dobro o valor e cobro na área bruta, diminuo o valor e cobro na área livre. Nós pensamos na área bruta por enquanto, porque a primeira coisa que o empresário, lógico, vai perguntar, quanto eu vou pagar do outorga? Não é verdade? E aí você não tem o seu projeto de parcelamento, portanto você não sabe quanto é o salário líquido, não é verdade? Então daí, vocês vão fazer consultas ou então vão ficar imaginando situações que são, vamos dizer assim, adversas para cada um. Se você tiver uma área verde significativa na sua área, né, você vai ter um aproveitamento, infelizmente, meu irmão. Aquele que tem uma área verde um pouco maior, ou um pouco menor, vai ter um aproveitamento melhor. Então, por hora, vocês viram que nós não estabelecemos valor ainda, os critérios a serem apresentados, mas que está sujeito à discussão com vocês, por isso que nós estamos aqui. É dentro da área bruta nesse, estava hoje à tarde discutindo isso. Ele vai perguntar quanto é. Se ele tiver área bruta, ele sabe. Né? Se ele falar em área líquida, ele vai ter que dar um chute, porque ele ainda não dividiu a verba dele, ele não sabe qual vai ser o aproveitamento. Com relação ao valor, eu acho que é um dos pontos mais críticos dessa legislação, por incrível que pareça. Né? Eu conversei com o prefeito hoje, nós temos plena noção que a ideia não é sanha arrecadatória, que lógico que a ideia não é precarizar o ambiente rural, logicamente não é resolver a vida financeira do município, os custos de desenvolvimento ordenado. Entretanto, não é simples encontrar, né, um meio termo para que fique bem balizado entre desenvolvimento e justiça social, e não um preço que leve ou eleve de tal maneira, inviabilizando o desenvolvimento da cidade. Tá? Estamos atentos a isso. Agora, de pouco, estamos tentando acertar essa regra aqui. Bom, maior intenção possível com a Secretaria de Finanças, eu estava aqui assistindo, já veio participar conosco. Então, Finanças está nos ajudando também a ser uma coisa justa. Não é fácil aceitar esse valor, mas nós estamos em discussão, eu vou apresentar. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou também fazer algumas ponderações. Peço a gentileza, senhor secretário, não antes de comunicar a presença do professor Dr. João Verde, presidente do CMDU, e do nosso secretário municipal, André Bonjúlio. Muito obrigado. A pergunta do Ilho, eu gostaria muito também de comentar que a legislação de expansão do perímetro urbano, senhor Ilho, ele não foi de afronta nem em contramão à ideia da cidade compacta. A cidade compacta não é a cidade pequena, é a cidade que diminui os deslocamentos entre casa e trabalho, casa e farmácia, casa e pão na padaria. Não é a cidade restrita a poucos hectares de terra. Assim como a dicotomia do urbano e rural, nós não vemos como uma afronta à atividade urbana. Se pegarmos o mapa apresentado pela Carol, aonde mostra, inclusive fornecido pela CAT, e que inúmeras áreas de produção rural são feitas dentro do perímetro urbano. O perímetro urbano expandido permitirá, por exemplo, a secretaria do nosso secretário, que é André Bonjúlio, a tornar o uso urbano e o uso rural dentro do urbano muito mais atrativo do que a mera vinda para esse tal urbano comum, aonde vem as edificações, os condomínios, etc. Então, a cidade da nossa visão compacta é a cidade realmente inteligente que vai trabalhar com os deslocamentos reduzidos, aonde o trabalhador vai poder se deslocar menos quilômetros dentro da cidade, portanto, muito menos tempo dentro de um ônibus ou de um transporte público. Essa é a cidade compacta. Também gostaria de fazer ponderações aqui ao Dr. Giovanni, que, lembrando, né, é sim toda a área de macrozona de desenvolvimento ordenado, mas lembrando que nela já existem as restrições ambientais, patrimônio cultural, histórico, etc., que serão retiradas daquela área. Então, o perímetro urbano, Dr. Giovanni, novo, ele será o perímetro atual acrescido da macrozona de desenvolvimento ordenado. Portanto, é todo o limite da cidade, excluído áreas de água. Gostaria também de fazer uma última ponderação ao outorga, creio que o secretário já tenha sido muito claro, ao Pascoal,
A outorga é destinada ao fundo, não é taxa 1, é destinada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e que este fundo já tem finalidade prevista no Estatuto da Cidade. Em seu artigo 26, lá trata qual a finalidade do uso desse dinheiro, e nós deixamos claro na minuta que será preferencialmente no entorno. E a ideia, como bem disse o secretário do preferencialmente, é que determinadas regiões já podem ter, em razão de outros empreendimentos, ter sido atendida por todas as suas demandas. Então, neste caso específico, aí sim, a outorga poderia ser utilizada em outro local, mas para a mesma finalidade do artigo 26 do Estatuto da Cidade. Acho que eram essas aí as ponderações que eu achava relevante. Quem que é o próximo? Doutor Alexandre? Doutor Salomão.